Olá! Espero que todos estejam bem. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vejamos nossa aula de hoje. Aula 7. Objetos de conhecimento. Mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas. Detalhamento, produções artísticas em diferentes mídias e ferramentas digitais, considerando os aspectos autorais do trabalho em equipe e procedimentos estéticos, éticos, críticos e criativos. A aproximação social por meio da articulação de saberes artísticos nas diferentes mídias e ferramentas digitais, em processos de produção individual, coletiva e colaborativa, processos de produção interdisciplinar e ou transdisciplinar, que envolvam as linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, considerando as dimensões da criação artística do universo digital. Assim, daremos início à nossa aula. Muito bem, vamos à nossa aula de hoje. Pelo visto, já deu para perceber que estamos num ambiente um pouco diferente. Sim, um ateliê. Para alguns, pode apenas ser um espaço artístico, mas para aqueles que produzem, é um laboratório. O ambiente em que nós estamos é o que motiva. E no meio de tantas cores, tantas coisas, traz para a gente a inspiração. É no meio de vários movimentos, em que alguns acham bagunçado, outros acham artístico. Vamos, a partir daí, entender o que é fazer arte. Sim, fazer arte passa para além da compreensão de achar o que é belo. Hoje, então, vamos entender como essa produção acontece, passando a enxergar a importância de uma produção artística, percebendo que não existe apenas uma forma de considerar como arte. Não é porque estamos em um ateliê que a arte ou a produção artística seria vista como o desenho ou apenas a pintura em tela. Temos várias possibilidades e tudo aquilo que hoje está à nossa disposição também não fica só para a gente, fica para os outros. Tudo que construímos é deixado como um legado. Tudo passa a ser visto como uma contribuição. E assim, tudo passa pelo modo de liberação. Quando falamos desse modo de liberação, estamos falando exatamente de entender que entregamos para a sociedade aquilo que fica dentro de nós. A partir dessa compreensão, vamos entender que é muito mais do que o desenho ou as pinceladas, é a expressão e a necessidade de fazer arte. Assim, conforme o entendimento de Fischer, as criações que surgem a partir do pensar reflexivo e crítico do homem estão em constante mudança, sempre construindo e desconstruindo algo. E é exatamente nesse construir e desconstruir algo que se encontra a mudança e o novo. Agregam diversas linguagens e acrescentam uma cultura local. Nesse fluxo de mudança, ao artista é dada a oportunidade de transitar por diversas áreas. Daí a necessidade de vivenciar outros ambientes que sejam favoráveis à proliferação de ideias. Muito bem, e quando falamos dessas manifestações, de trazer as várias possibilidades de manifestações, vamos descobrir o quê? As possibilidades de linguagens artísticas. Vejamos aqui algumas possibilidades. Podemos nos expressar através da dança, do desenho, do poema, do cinema ou da escultura. Mas todas essas linguagens, elas estão interligadas e todas elas trazem um olhar a mais. Quando você olha cada elemento das linguagens artísticas,
percebe que tudo isso passa por algo que é inerente a nós. Antes de entender como criar, por que criar, é necessário entender que a criação, ela já nasce conosco. Estamos aqui a todo momento trazendo soluções. E essas soluções, elas vêm de forma criativa. Então, vamos começar entendendo a criatividade. Sim, a criatividade é uma atividade proposital que dá sentido à vida. Então, os indivíduos criativos têm que se estar cercados de problemas para resolver, encontrar soluções. Quantas vezes nós estamos imersos a várias situações e procuramos, nossa, não consigo encontrar resposta para isso. Sim, isso é o momento em que você está usando a sua criatividade, a resolução de problemas. Porque a partir desse problema, vai começar a fervilhar possibilidades dentro de você e você sai da sua zona de conforto. É exatamente aí, dentro das soluções, que também começam a surgir as artes. Assim, chega-se à solução de que a criatividade humana é adaptável e que deveria ser favorecida pela seleção natural. E assim, o produto de gênio humano deve continuar a se expandir, ocorrendo assim a afirmação da teoria do inacabado, por tudo ser contínuo, um ciclo que está em constante transformação, ocorrendo esse processo na vida e nas artes, que é o reflexo desta. Percebem que nada está pronto, tudo está em constante construção, inclusive nós. E é exatamente a partir dessa compreensão que vamos perceber que algo para além do que encontramos ou chamamos de solução é também uma forma de expressão. E não quer dizer que finda por ali. É apenas, talvez, o momento de se encerrar naquele instante. Mas, assim como nós estamos nos construindo a todo dia, mudando nossos comportamentos e hábitos, nos modificando, a arte também passa por esse processo. Dessa forma, nada está pronto, tudo está em constante construção. E uma das coisas que está em construção é a nossa forma de expressar. Hoje, você pode se identificar expressando através de uma música, de repente pode ser através do desenho, mas amanhã isso não te cative. Talvez amanhã o que lhe interesse seja a dança, ou de repente o cinema. Nós vamos passando a aflorar essas possibilidades, que vamos chamar de linguagens. Assim, a linguagem é para falar desta vida sentida pelo ser humano, denominado artista, pelos participantes, por aqueles que ousam escutar o sopro do movimento do invisível, tensões adubadas ou escoadas no vazio. Momento de entender se realmente estamos ouvindo ou escutando, percebendo, enxergando o que está ao nosso redor. Ou seja, aquilo que está ao nosso redor está falando e expressando. E nada mais é do que o reflexo do que temos internamente. A arte ímpar, sem par nem impar, sem melhor de 3 ou 0, mesmo se realizada em grupo ou em alcateia, ecoa em intersubjetividades prenhas de apreensões do momento, ou seja, aqui agora você está produzindo. Mas esse aqui agora pode não ser. O instante em que eu falei já passou, aquele momento que eu expressei acabou. E isso deixou de existir? Foi uma experiência vivida. Assim é a arte, assim as possibilidades de produção. Também dessa forma é a nossa criatividade. Quanto mais passamos a nos cobrar, a nos tolir, a tentar nos encaixar, isso vai te tirando as infinitas possibilidades. Então que possamos deixar emergir, sem pensar no certo ou errado, sem pensar se realmente isso vai agradar ou não, mas entendendo que cada um possui a sua verdade, a sua arte, a sua forma de expressar.
Assim, a linguagem como meio comunicacional tornou-se não mais apenas uma mensagem, mas uma expressão artística, independente do âmbito em que ela esteja. Tende-se a uma compreensão entre o que realmente está passando com o que se quer passar e como aquilo foi compreendido. Por isso que nessa relação, nem sempre o que se vê é realmente o que está escrito. Quantas vezes a gente está numa conversa e ocorrem desencontros? Não quer dizer que uma pessoa deixou de passar a mensagem, mas cada um enxerga essa mensagem pela sua ótica, ou seja, pelo seu vivido. Assim, vamos perceber que dentro dessas infinitas possibilidades, podemos enxergar as linguagens. Vamos recordar que existe a distinção, ou seja, diferença entre língua e linguagem. Vamos entender esse processo das expressões de linguagem para chegar até esse processo criativo. Quando falamos de linguagem, estamos falando dessa manifestação artística ou daquela manifestação expressa. Quando falamos de língua, estamos falando daquela organização sistematizada que passa por uma gramática, que tem a sua morfologia, sintaxe, semântica. Mas quando falamos da linguagem, é a necessidade que temos de colocar para fora aquilo que você talvez nem saiba, mas o seu corpo acaba revelando. E isso é a forma de comunicar. É um caminho em que vai levar você a trazer à tona ao mundo como você realmente enxerga tudo ao seu redor. E quando falamos desse caminho para o processo criativo, existem infinitas possibilidades. Dentro dessas possibilidades, cada um possui a sua forma de expressar, certo? Da mesma maneira, cada um vai possuir a sua forma de criar. Porém, existe, assim como a receita do bolo, para você construir aquele bolo de chocolate gostoso ou aquele brigadeiro maravilhoso, você segue o passo a passo da receita. Dentro desse processo criativo, existem algumas coisas que podem ajudar quando passamos a enxergar que nem sempre precisamos ficar tão fechados, mas existem etapas a serem seguidas. Para alguns, isso ajuda, para outros, talvez engesse. Mas é uma possibilidade que vamos enxergar hoje como etapas desse processo criativo artístico. Vejamos então que o processo criativo artístico é a busca pela forma como o artista abordará a mensagem que pretende passar para o mundo, seja a comunicação de um sentimento, impacto visual, a provocação de questionamentos sobre a realidade, entre outros. Ou seja, nós passamos a enxergar pela nossa ótica. E quando passamos a enxergar pela nossa ótica, quer dizer que tudo aquilo que você vê vai passar a ser aquilo que você compreende. Isso passa a ser a sua comunicação. Então, tudo que estamos falando aqui é a forma de comunicar que o artista utiliza nesse processo criativo. Sim, quando falamos dessas etapas, existem basicamente 3. Vamos então conhecer que essas 3 etapas, que elas podem ser diferentes em cada teórico, para cada autor, mas temos nomes que podem nos ajudar. Então, vamos entender um pouquinho como isso seria. Podemos começar pela primeira fase, ou primeira etapa, que seria a nossa etapa de saturação. Sim, na nossa etapa de saturação, é como se fosse aquele preto e branco lá da fotografia. Quando você tira aquela selfie, antes de postar, você dá aquela editada. Sim, e tem a opção lá de saturação. Quando você mexe naquela barrinha da saturação, tem a opção de você remover toda a cor, deixar basicamente preto no branco.
E podemos compreender isso como um amadurecimento da ideia nesse processo. Aquele momento em que, como diz o ditado, coloca tudo preto no branco. Ou seja, tira os excessos, coloca um objetivo e passa a enxergar somente aquilo que vai te levar a alcançar aquilo que você quer construir ou entregar para a sociedade. Dessa forma, tira todo aquele excesso e coloca o passo a passo do que é necessário para a construção. Nesse amadurecimento das ideias, você pode realmente tirar tudo da cabeça e uma das possibilidades é escrever tudo isso. Tirando da cabeça, visualizando, você passa a enxergar o que pode ser ou o que talvez fica inviável para aquele processo. Então, nessa etapa, a gente pode entender como um refinamento. E nesse refinamento, que é esse amadurecimento da ideia, não é para julgar, não é ainda para refletir tanto assim. É para trazer todas as possibilidades do que pode ser construído. Assim como a construção de um sonho, para uma obra você tem um objetivo. Então, para alcançar aquele objetivo, é necessário o quê? Para alcançar aquele sonho é necessário o quê? É nessa fase que você vai elaborar todas essas possibilidades na saturação. Porque depois que passa por esse processo de amadurecimento, você vai passar a enxergar quais são as coisas que você precisa para a segunda etapa, que é a mão na massa. Sim, esse momento de produção. Quando falamos desse processo, estamos vendo aqui algumas possibilidades. Não quer dizer que vai servir para todo mundo. Possa ser que talvez você não tenha necessidade de colocar a ideia no papel, não tenha necessidade de fazer esse refinamento, o amadurecimento da ideia e já vá logo para o processo de produção. Maravilha! Mas, entendendo que essas etapas ajudam você a chegar da melhor forma possível lá no final do seu produto, é também entender que para cada momento eu vou utilizar uma técnica. Então, quando falamos lá do amadurecimento dessa saturação, eu dei a ideia da gente colocar tudo no papel. Tira da cabeça, expressa, sem julgamento e coloca o que você precisa. Chega na hora da mão na massa, de produzir, você realmente vai utilizar não apenas a técnica na teoria, vai pegar os materiais, vai utilizar tudo aquilo que você tinha colocado como possibilidade e realmente usar aquilo que é viável para essa produção. Na hora da produção, é realmente aquele momento em que você voa, né? O foguete não tem ré. Então, a imaginação, a criatividade, a produção também não pode ser limitada. Nesse momento, vale a pena se sujar, vale a pena se libertar. Se é expressar, por que começar você julgando o seu trabalho? É aqui nessa fase em que é o momento mais prazeroso, em que a gente produz e coloca tudo aquilo que a gente sente. Coloca emoção, coloca sentimento, coloca opinião sobre tudo que está ao seu redor. E depois que isso tudo está pronto, terminei, coloquei a ideia no papel, construí, finalizei. Vamos para a última etapa? Sim, etapa de liberação. Olha só, é nessa hora que você olha a sua obra e admira, fica exposta e assim chega ao final dessa etapa de criação. Mas quando falamos do final dessa etapa de criação, não quer dizer que a sua obra está acabada. Lembra da teoria do inacabado? Significa que aqui chegou uma etapa do processo. Foi até aqui, mas talvez se continuasse essa produção, evoluiria e aconteceriam muitas outras modificações nessa obra e talvez se transformasse em outra coisa. Mas quando falamos de liberar, é aquele momento em que você vai disponibilizar. Então, a liberação é vista como um momento de exposição,
a disponibilidade daquilo que você produziu. Lembrando que quando chega nesse momento, você tem que deixar com que os outros também expressem. Ou seja, não quer dizer que você vai produzir, fico lá, entreguei, finalizei. Quer dizer que ali é um outro momento, um momento de troca ou de feedback. Claro, tem artistas que fazem obras que não são para serem apreciadas ou também para terem essa troca de construção. Tem obras que elas realmente são apenas para serem críticas, elas são expostas de forma bem objetiva. Porém, tem-se que entender que cada artista traz consigo também essa parte da comunicação. Então, por isso que quando chegam nos momentos de exposição, o artista está lá para ver a expressão, a opinião, para ver se realmente aquilo que ele produziu está chegando até o outro. Lembra que falamos da questão da linguagem, dessa comunicação? Às vezes parece acontecer algo meio truncado, a mensagem não chega. Mas isso não é só na linguagem verbal. Também ocorre por meio da linguagem visual ou mista. Dessa forma, quando você olha uma imagem, para você pode ter um significado, mas aquele artista pode enxergar de uma forma completamente diferente. Ele criou com um objetivo, porém você chegou lá para apreciar a obra e viajou e enxergou outras coisas. Quer dizer que está errado? Claro que não. Apenas um novo olhar. E isso também interessa ao artista. Mas hoje temos também outras possibilidades de exposição ou de liberação dessa arte. Temos aí também as possibilidades de fazer isso nas redes sociais. Quando falamos dessas redes sociais, estamos falando de expor esse trabalho para um número bem maior. Assim, vamos enxergar que isso tudo pode ser apenas o início de algo a mais. Quando falamos dessas redes sociais, vamos falar de expor também dentro daquela questão do feedback, como falamos, tem a opção, por exemplo, se eu disponibilizo numa plataforma, de colocar com comentários ou sem comentários. O artista pode escolher, querer ou não, ouvir a opinião do público. Mas lembra que eu disse que isso é apenas o início? De repente, você expôs, liberou seu trabalho. Mas aquilo ali é apenas algo inicial. Então, você pode começar a colocar essas ideias no seu diário de bordo, fazer um caderno de anotações, colocar ali possibilidades de evolução daquele trabalho. Assim, por exemplo, acontece com os filmes. Sai o 1, depois sai o 2, depois sai o 3, as séries, capítulos. Por que não com várias outras coisas que fazemos? Quantas vezes você tem uma ideia e ela fica esquecida? Ela pode ser usada, mas eu preciso aprender a filtrar tudo isso para não deixar com que isso acabe ficando algo exacerbado ou até mesmo pare de passar a mensagem principal que eu quero. Assim, vamos começar a ver possibilidades de usar até mesmo o ócio criativo. Quando eu passo a fazer algo, que possa ser que eu esteja no meu descanso, mas me traz possibilidades criativas. Assim, também vamos ver outras possibilidades, como por exemplo, quando eu falo dessa possibilidade de criação, também vou falar de trazer dentro das redes sociais. Hoje em dia, quando falamos de disponibilizar isso, também temos a possibilidade de criar dentro dessas próprias plataformas. Então, utilizando anteriormente o pincel, hoje em dia podemos utilizar até mesmo a tela, seja no celular, do tablet. Antes, utilizando a tesoura, pincéis e outros materiais, hoje podemos utilizar imagens já prontas. Assim, temos plataformas que nos apoiam para isso, como por exemplo o Pinterest. É uma plataforma de imagens em que você pode utilizar ali tanto para a criação
por exemplo, de um mural de sonhos, ou fazer uma montagem, trazer ali até a possibilidade de criação de arte coletiva. Quando você compartilha com outras pessoas, elas vão agregando, seja até mesmo na sua rede social, no Instagram, no YouTube, entre outros. Essas são plataformas de disponibilizar, de liberação, mas também podem ser de produção. E essas liberações que são nas redes sociais, elas também vão nos levar a enxergar que tudo isso é possibilidade de construção. Nada está acabado ou finalizado. Por isso, o mais importante é você experimentar. Sim, quando falamos de experimentar, é você se permitir. E quando eu falo de se permitir, é respeitar até mesmo o seu tempo. Entendendo que cada um, assim como tem o seu processo ou as etapas que podem funcionar ou não dessa construção, também tem o seu tempo de elaboração ou maturação da ideia. Lembra lá na nossa primeira etapa? Esse amadurecimento da ideia? Alguns é assim 7, 8, como a gente diz na dança. Para outros, precisa de um pouco mais de tempo para essa maturação. Quando chega na segunda etapa, alguns vão conseguir construir de forma super rápida, ou se já com habilidades desenvolvidas, técnicas ali já preparadas, vai conseguir elaborar algo em 2 horas, em 1 hora, enquanto um outro talvez tenha 1 semana, 2 semanas para poder fazer essa produção. Então, não existe um certo ou errado. Dessa forma, você não pode estar comparando, por exemplo, a laranja com banana. Mesma coisa, não comparar aquilo que você produz ou a sua opinião com o do outro, porque o outro tem as experiências dele, tem a forma dele de manifestar. E é respeitar a si, a sua produção, porque isso é a sua linguagem. E essa linguagem que você passa a expressar é a partir de tudo aquilo que você já vivenciou. Dessa forma, é só uma das possibilidades de trazer à tona aquela opinião. Infinitas possibilidades podem surgir do mesmo tema. Então, comece a se permitir a experimentar, entendendo que cada um tem o seu momento, que cada um tem o seu tempo. E passe assim a produzir, sem se julgar. A primeira pessoa que precisa gostar é você. Então, sem julgar aquilo que você mesmo produz. O outro só vai gostar se você também gostar daquilo que você criou. Dessa forma, passe a se divertir com aquilo que você faz. Sim, é preciso se permitir explorar e inovar. Divirta-se, inove, explore, rompa barreiras. Quando a gente fala de romper barreiras, não é necessariamente fazer grandes modificações. Talvez essas barreiras podem ser internas. Quantas vezes nós nos julgamos? Por que eu não posso sonhar dessa forma? Por que eu não posso construir dessa forma? Por que não chegar um pouco mais além? Sim, permissão de si, para poder alcançar o outro. E que a arte possa ser isso. Dentro desse processo inovador que vivemos hoje da tecnologia, o mais importante é você entender que a criatividade parte de dentro de você e já nasce com você. Então, divirta-se encontrando soluções para os problemas, sejam os problemas diários, sejam os problemas que você passa a construir para você mesmo, ou seus problemas artísticos. A construção, ela é diária e nada está pronto e acabado. Tudo está no inacabado. E assim, ficamos ao final da nossa aula de processo de criação.